tarde a todos. É um prazer estarmos reunidos para mais uma sessão aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os meus pares, doutora Lara, doutora Maíra, os nobres advogados que estão aqui presentes, e chamo aqui a pauta, o primeiro caso, recurso ordinário em que são recorrentes e recorridos Carlos Cunha e Marcos Rocha, do Partido Tory, Partido Comunista, José Silva e João Silva. E sem mais delongas, gostaria de conceder desde logo a palavra aos advogados de Carlos Cunha, Marcos Rocha, Partido Comunista, doutores Juan e Ana Carolina. Com a palavra. Boa tarde, eminentes ministros dessa Corte Superior, nobres colegas advogados aqui presentes. Me chamo Juan Alcântara, represento o escritório Pinheiro e Duque Advogados Associados, representando aqui os candidatos Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista. Como já é de conhecimento dessa Corte Superior, os candidatos eleitos a governador e deputado federal, respectivamente, João Silva e José Silva, foram eleitos pelo Estado do Paraná. No entanto, uma série de vícios que macularam as eleições foram consideradas em sede de condenação pela Corte Regional. No entanto, alguns pontos não foram considerados em sede de condenação, os quais cabe aqui uma maior atenção. Em sede preliminar, cumpre analisarmos primeiramente a configuração da captação lista de sufrágio comprovada através de gravação ambiental. Como é sabido, pelo caso, essa captação foi comprovada através de gravação realizada de uma reunião realizada num restaurante, um dos restaurantes do candidato João Silva, que foi eleito governador. Em relação à licitude dessa gravação, é abalizado jurisprudencialmente para esta Corte Superior que essa gravação é lícita. E isso ocorreu através do recurso especial eleitoral 40898, e essas gravações são lícitas desde as eleições de 2016, uma vez que foi feita essa análise jurisprudencial com harmonização com a jurisprudência da Corte Superior do STF. Além disso, configura-se a conduta da captação de sufrágio, conforme o artigo 41A da Lei 9.504 de 97, uma vez que o candidato ofereceu ao eleitor ou prometeu alguma vantagem a fim de conseguir essa captação de sufrágio. Então, percebe-se então a configuração dessa conduta e que ela foi comprovada através de uma gravação ambiental que é considerada lícita desde o ano 2016 por esta Corte Superior. Outro ponto que também não foi abarcado... Doutor Juan, só um questionamento rápido, um esclarecimento aí a respeito dos fatos. Quem foi o responsável por essa gravação? A pessoa que participou também na conversa? Ele foi se algum dos meus pares gostaria de complementar alguma coisa? Não, excelência. Obrigada. Sim, ele participou da conversa, era um dos interlocutores, mas só reafirmando a questão da jurisprudência da Corte Superior, mesmo que seja interlocutor sem autorização do outro participante da reunião, ainda assim, essa gravação deve ser considerada lícita. Dando continuidade, outro ponto que também não foi abarcado pela condenação da Corte Regional, mas que merece uma maior atenção, é a configuração do abuso de poder religioso, que ocorreu através de uma reunião realizada no Centro Espírita. Como nós sabemos também, é proibida a realização de proselitismo político dentro de qualquer templo religioso, de qualquer culto. Assim, aduz o artigo 37, parágrafo 4º, da Lei 9.504. Pois dessa forma também configura a captação lista de votos e pode levar em vício o processo eleitoral. Em questão preliminar, o que nós vamos destacar que é apenas esses dois pontos, que foi o que não recebeu uma devida atenção por parte da Corte Regional. Ilustre advogado, eu gostaria apenas de lhe indagar acerca do abuso de poder religioso, qual o senhor
por ora menciona se o abuso de poder religioso está contemplado na Lei Complementar 64 de 90, ou se ele representa uma tipificação própria ou se ele estaria inserido em outro tipo de abuso. Alguém mais gostaria de... Doutor Juan, eu também gostaria que o senhor comentasse, que o senhor falou que já tinha encerrado pelas preliminares, só comentasse sobre a legitimidade ativa do seu constituído Partido Comunista, porque ele integrava a coligação na eleição junto com os réus, né? José e João Silva. Obrigada. É isso. Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar respondendo a questão da legitimidade, certo? De fato, eles têm legitimidade, mesmo sendo o partido coligado ao partido IG, que era dos candidatos dos irmãos Silva, porque há também um entendimento firmado por esta Corte Superior de que, quando o fim do processo eleitoral, o partido coligado pode propor alguma ação. Nesse caso, a ação de impugnação de mandato eleitoral, né? Esse é o entendimento por fim do processo eleitoral, o partido coligado tem legitimidade para propor a ação de impugnação da deletivo. É o entendimento na ação número 2977, cujo relator foi o ministro Luiz Carlos Madeira. E sobre o abuso de poder religioso, como eu mencionei, apenas a previsão, tanto no Código Eleitoral, só que trata-se a respeito da questão da publicidade, no artigo 242, e a que eu já havia mencionado, que é o artigo 37, parágrafo 4º da Lei 9.504. Se houver mais algum questionamento. Então, eu agradeço a atenção e passo a palavra para a colega advogada Ana Carolina. Boa tarde a todos. Eu só queria saber se eu estou sendo ouvida. Meu áudio está ok? Sim, doutora, pode prosseguir. Obrigada. Boa tarde, eu inicio minha fala cumprimentando todos aqui presentes, eminentes ministros, membros do Ministério Público, outros colegas advogados. Dando continuidade à fala do meu colega Juan, agora tratando de questões de mérito, a Corte Regional acertadamente condenou os irmãos Silva devido à propaganda antecipada, uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder econômico, como passarei a expor. No que tange à propaganda antecipada, desde janeiro de 2022, os irmãos se aproveitaram do poder familiar que possuíam, a família detinha, por exemplo, restaurantes, e fizeram um total de 75 reuniões em locais fechados e abertos com o público. Aliás, também em ambientes outros, como praças e clubes, apresentando suas pré-candidaturas e propostas políticas, violando assim o artigo 3º, inciso 2 da Resolução 23.610 desta Corte, referente ao artigo 36A da Lei 9.504, que permite a realização de alguns eventos nesse teor apenas em ambientes fechados. Além disso, houve a massiva publicação de diversos vídeos em suas redes sociais, propagando sua pré-candidatura, todos esses feitos por empresa de marketing contratada especificamente para esse fim, como também passarei a tratar ao falar de abuso de poder econômico. E se utilizando dos recursos midiáticos produzidos pela empresa, os réus, apesar de não terem apresentado um pedido explícito de voto, fizeram uso de uma propaganda subliminar, na qual há, segundo José Jairo Gomes, a exaltação de seu beneficiário, sendo louvadas, abre aspas, suas qualidades, ressaltados seus feitos, sua história, enfim, sua imagem. É certo, como eu falei, que não houve pedido explícito de votos, mas a questão aqui é a gravidade do ato que o leva a ser abusivo, devido não somente ao caráter da propaganda, mas à sua propagação excessiva. E tudo isso feriu a lisura do pleito eleitoral e a isonomia entre os candidatos, dadas as visíveis vantagens angariadas pelos irmãos Silva, que, quando comparadas aos demais candidatos, estes não tiveram acesso a tamanha oportunidade agraciada aos seus oponentes. No que tange ao uso indevido dos meios de comunicação, além das publicações reiteradas e constantes, como foi mencionado, os irmãos se beneficiaram de 4 entrevistas a mais, um total de 60 minutos, em relação aos demais pré-candidatos. Essas entrevistas foram concedidas à rádio pertencente à sua família, sendo claramente privilegiados por esse domínio por parte de sua parentela e quebrando, portanto, a isonomia entre os candidatos. Outro sim, importante salientar, a disseminação. Só uma intervenção. Conforme consta nos autos, a primeira AGE
né, ajuizada pelo escritório da senhora, né, por o autor Carlos Cunha, consta nos autos que foi contra o João Silva, né, e que ele ainda não havia solicitado o seu registro de candidatura, ao contrário, né, do seu cliente. Isto posto, eu gostaria de indagar-lhe se, nessa hipótese em específico, haveria de se falar em AIGE, né, cabe AIGE antes do registro de candidatura, em outras palavras? Doutora, eu poderia reportar essa pergunta ao meu colega Juan, já que essas questões preliminares não teria algum problema? Excelência ao presidente, acredito que sim. Nosso presidente. Não, vamos ouvir então o doutor Juan a respeito desse ponto. Boa tarde novamente. Em relação à AIGE de candidatura ser um requisito ou não para a propositura da AIGE, há também um entendimento, é um precedente desta Corte Superior de que, de fato, não é um requisito exigido. Uma vez que a AIGE ela constitui um instrumento idôneo, a apuração dos atos abusivos, mesmo que anteriores à AIGE de candidatura. Eu vou apenas citar o recurso em que há esse precedente, que é o recurso ordinário número 1362, cujo relator foi o ministro Gerardo Grossi. Então, de fato, não há um requisito exigido que o resto da candidatura. Eu espero ter respondido bem e agradeço a atenção novamente. Excelência, posso dar continuidade à minha fala? Por favor, prossiga. Eu também estava me referindo agora à disseminação de fake news, que foi feita pelos eleitores dos réus, conforme foi provado mediante 15 capturas de tela de redes sociais, nas quais havia mensagens que atribuíam aos mencionados feitos realizados por outros candidatos. A liberdade de expressão, ela é sim um dos direitos mais fundamentais, inclusive é exercido no momento do voto e deve ser sempre respeitado. Entretanto, por diversas vezes, e essa é uma delas, há um enfrentamento entre princípios e direitos, e a fim de não macular a própria democracia, esse direito, nesse momento, precisa ser, de certo modo, limitado. Na verdade, como a notícia ela é falsa, ela não pode se utilizar da liberdade de expressão como justificativa para propagação, para sua propagação, porque o seu intuito é justamente enganar, ludibriar. E num contexto eleitoral, isso se intensifica na medida em que elas são usadas, e foram, no caso em pauta, para beneficiar um candidato e, dessa forma, destruir o caráter íntegro do pleito eleitoral. E se apenas pensarmos um pouco mais nas consequências desses feitos, podemos perceber a gravidade aqui existente, pois além do robusto conjunto de imagens dessas mensagens, ainda há de se pensar no nível de compartilhamento que elas sofreram, levando diversas pessoas a crerem no que estava diante de seus olhos, potencializando dessa forma a alteração do resultado das eleições e ferindo a democracia. Portanto, independente do início do disparo das mensagens ter sido feito por eleitores ou pelos próprios candidatos, nesse quesito não há como negar que existe uma probabilidade desse início de disparo ter sido feito por eles para a sua própria promoção, inclusive essa conduta ela é vedada pela resolução 6.000. Doutora Ana Carolina, eu queria intervir nesse ponto, porque a senhora acabou de falar que é provável que eles tenham enviado as mensagens, mas de outra sorte, se cair na seara da probabilidade, também não é provável que os adversários políticos tenham enviado essas mensagens simplesmente para prejudicar os próprios réus? E já nesse mesmo atuado, eu queria que a senhora falasse sobre o vínculo, porque é necessário uma prova do prévio conhecimento ou da anuência dos candidatos. Obrigada. Obrigada pelo questionamento. Complementando, se existe essa prova, e também gostaria de ouvi-la um pouco sobre a gravidade dessa conduta específica. Então... Excelência, obrigada pelos questionamentos. Antes de respondê-los, eu gostaria de pedir uma adição no meu tempo, por favor, se possível. Tá. A senhora tem 1 minuto a mais para a sua resposta. E para finalizar minha fala? Isso. Então, rapidamente aqui, porque ainda falta um terceiro tópico, sobre a questão da probabilidade, realmente, se nós analisarmos o conjunto como todo, nos autos, na folha 5, nós podemos perceber que durante todo o período eleitoral, não apenas notícias falsas foram disseminadas, mas também notícias verdadeiras. Então, nós podemos ver que realmente,
como um todo, essas notícias elas foram propagadas com o intuito de alavancar a popularidade dos candidatos. E por mais que, se nós concordarmos aqui que realmente não houve esse conhecimento por parte dos candidatos e que eles realmente não iniciaram esse disparo, mas foi os eleitores, nós estamos falando aqui de um fato que foi conhecido por eles, tendo em vista que eles estão dentro, inseridos em uma rede social. E pelo caráter das mídias sociais, nós sabemos que as informações rapidamente chegam Nós perdemos aqui o áudio. Algum problema? Aos ouvidos, as informações, além de estarem inseridos nessas redes sociais, sendo ouvida, Excelência? Agora sim, mas acho que perdemos um pouco. A gente pode acrescer mais um minuto ao final e peço que retome, então. Tá bem, obrigada. E, assim, voltando aqui, independente de qualquer coisa, estamos falando aqui de um fato que atingiu o resultado das eleições. Então, ele deve ser, portanto, considerado um dos motivos para a condenação dos irmãos. E voltando agora, satisfeita, Excelência? Só tem um minuto, no caso? Voltando agora ao terceiro tópico sobre o abuso do poder econômico, destaca-se alguns fatos que comprovam sua caracterização. Apesar de não haver previsão normativa sobre esses gastos durante a pré-campanha, a lei se limita realmente à campanha em si, exige-se, esse é o entendimento do TSE, que os sujeitos sejam moderados em relação à utilização dos recursos durante essa fase. É o posicionamento do que se entende por pré-candidato médio, o que obviamente não houve no caso em questão, dado o conjunto probatório robusto e todos os argumentos aqui expostos, como a própria constatação do valor gasto em dobro em relação à época de campanha, o fato trazido pelas investigações do Ministério Público Eleitoral do dispêndio de R$ 8.000 a mais do limite previsto por parte dos irmãos Silva na fase de campanha, e os 75 eventos presenciais na época da pré-campanha, que foram ocorridos em locais públicos e fechados. Então, eles utilizaram-se para isso de grande quantidade de recursos para reservar os locais, adquirir microfones e demais materiais necessários para o porte dos eventos, e a utilização de empresa de marketing para a produção de vídeos para a pré-candidatura. Tempo finalizado. Eu posso só concluir minha fala? Tá, tudo bem. Obrigado, doutora. Obrigada também. Eu passo a palavra agora aos advogados de José Silva e João Silva. Doutor Mataus e doutora Ivana estão com a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, na pessoa de quem cumprimento as demais ministras julgadoras, operosos serventuários desta egrégia corte, colega advogado Ana Carolina e advogado Juan, que aqui representam a parte contrária. Eu me chamo Matheus Schmidt, junto com a minha colega doutora Ivana, representamos aqui os senhores João Silva e José Silva, que foram indevidamente condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná por propaganda antecipada, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Para sistematizar melhor a nossa sustentação, vamos dividi-la em duas partes. Na primeira parte, vou expor 4 tópicos: o aditamento após o saneamento, ação ajuizada antes do registro de candidatura, reunião das demandas e ilicitude da gravação ambiental. Após, a minha colega doutora Ivana complementará com mais 4 tópicos: litisconsórcio passivo necessário, propaganda antecipada, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Inicialmente, excelências, ressalto a impossibilidade do aditamento realizado pelo Ministério Público em 15 de janeiro de 2023, após notícia anônima de possível abuso de poder religioso. O aditamento ocorreu após o saneamento do processo, excelências. Importante frisar que o processo civil é um conjunto sistemático que visa, além de prestar a tutela jurisdicional de forma efetiva, assegurar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, encontramos o princípio da estabilização da lide, previsto nos artigos 329 e 347 do novo Código de Processo Civil, sendo que, em regra, a lide está estabilizada após o saneamento do processo. Ou seja, é vedado, após a estabilização da demanda, o aditamento ou a modificação da petição inicial, o que acarreta a impossibilidade do reconhecimento do aditamento realizado pelo Ministério Público. Além disso, falo aqui, excelências, acerca da viabilidade do registro de candidaturas. Antes, porém, ressalto
que a lei não possui palavras inúteis. Age ajuizada contra não candidato contraria preceito legal expresso, conforme o artigo 22 caput da Lei Complementar 64 de 1990. No mesmo sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte, conforme recurso ordinário 102/65 de relatoria do ministro Gilmar Mendes, de 2016. Logo, excelências, requeremos o reconhecimento da inviabilidade por falta de interesse de agir da AGE de Carlos Cunha, bem como a desconsideração dos fatos novos trazidos pelo Ministério Público no aditamento, uma vez que foi apresentado após a estabilização da lide. Vencidos os 2 primeiros pontos, passo a falar acerca da reunião das demandas. Ocorre, excelência, que no caso concreto, destacamos que as AIGES e a AIME não guardam semelhança quanto aos fatos. Embora possam guardar semelhança em relação aos tipos, mas não guardam semelhança quanto aos fatos. Nesse sentido, requeremos a ausência de aplicabilidade do artigo 96b da Lei 9504 de 1997. Por fim, excelências, necessário também, por outro lado, rememorar a acertada decisão do Tribunal de Piso ao julgar acórdão em sede preliminar decretar a ilicitude da gravação ambiental. No presente caso, conforme se depreende dos autos, há evidente flagrante preparado. Na espécie, a gravação foi realizada pelo gerente do estabelecimento de João Silva, o senhor Pedro Almeida. Assim, tendo em vista o motivo pelo qual o senhor Pedro Almeida confeccionou a gravação, atuou, ainda que de forma indireta, como longa-manos de Carlos Cunha, principal adversário político de João Silva na corrida ao governo do estado do Paraná. O gerente, em sua posição, induziu a respostas, indiscutivelmente, como se vê pelo diálogo. Peço licença para reproduzir um trecho aqui, excelência. Pedro Almeida responde: olha, ele me disse que vai melhorar a vida de quem ajudar ele a se eleger. O funcionário rebate: sim, consigo uns votos para ele. Pedro Almeida, por fim, afirma: maravilha, depois, se tudo der certo, nos procures que te damos uma força no que precisar. Doutor Mataus, sobre esse tema, eu excelente. gostaria que o senhor comentasse: há prova nos autos que liguem o gerente Pedro Almeida ao autor da demanda, Carlos Cunha? Excelência, no ensejo, eu gostaria de aproveitar, né, no espaço de tempo e pedir para que o doutor advogado que ele nos esclarecesse se há, à luz da jurisprudência do TSE, alguma diferença entre o fato da gravação ser realizada no lugar público e de ser realizada no lugar privado. O doutor está com a palavra. Posso responder? Obrigado, excelência. Obrigado pela pergunta. Em relação ao primeiro ponto, excelência, não há relação nos autos direta entre o senhor Pedro Almeida e o candidato Carlos Cunha. No entanto, devemos e não devemos desconsiderar que uma corrida a um cargo eletivo como governador do estado do Paraná é um ambiente propício a práticas ardilosas que possam comprometer, sim, os seus adversários. Nesse sentido, embora não haja um critério objetivo, entende-se que há, sim, e de forma que o senhor Pedro Almeida atuou, ainda que inadvertida indiretamente, como longa-manos de Carlos Cunha. Em relação, antes de responder a segunda pergunta, peço ao presidente o acréscimo de 1 minuto para responder e terminar a minha fala. Concedido. Obrigado, excelência. Em relação ao segundo ponto, não há diferenciação entre gravações ambientais, ou seja, o TSE tem admitido a licitude de gravações ambientais independente do local, ou seja, independente se é público ou privado. Ocorre que a jurisprudência, embora tenha considerado como regra, observou acertadamente a necessidade de aplicação com cautela, analisando caso a caso. E nesse caso específico, há o óbice do flagrante preparado, motivo pelo qual há ilicitude da gravação ambiental. Assim, seguindo minha linha de raciocínio, logo em seguida o áudio é cortado, ou seja, consideramos que o interlocutor está imbuído de má-fé. Ora, excelências, há evidente preparo na confecção da gravação, uma vez que após cumprida a finalidade do ato, o áudio é cortado. Assim,
Não desconsideramos a jurisprudência da Egrégia Corte desde 2016 quanto à licitude de gravações ambientais como regra, mas, considerando as peculiaridades do caso concreto e nos termos do próprio TSE, no julgamento do agravo regimental em recurso especial eleitoral 39.941, julgado em 2018, deve ser mantido o entendimento acerca da ilicitude da gravação ambiental no caso em espécie e, portanto, ausente prova robusta da prática de captação ilícita de sufrágio. Obrigado, Excelência. Doutora Ivana, está com a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, estendo as saudações do Dr. Matheus Schmidt. Meu nome é Ivana Giovanaz e darei sequência à defesa iniciada pelo colega Dr. Matheus Schmidt. Quanto à alegação de ausência de litisconsórcio passivo e abuso de poder religioso, inicialmente o entendimento dessa Corte Superior, desde 2016, a partir do julgamento do RESP número 84356 de 2012, reviu sua jurisprudência acerca da necessidade de inclusão no polo passivo do agente que supostamente pratica o abuso de poder. Portanto, a ausência de Lucas Souza no polo passivo da lide acarreta nulidade processual. Correto o entendimento do Tribunal de Piso, que entendeu pela ausência de formação de litisconsórcio passivo com o presidente do Centro Espírita Luz Divina, o que impediu a análise acerca do abuso de poder religioso. Sobre a tipificação inexistente de abuso de poder religioso, trata-se de criação jurisprudencial e que ainda se encontra na pendência de julgamento, conforme o RESP 8285 de 2020. Portanto, não há de se falar em criação de norma penal por jurisprudência, Vossa Excelência. Ainda que houvesse a tipificação de abuso de poder religioso, a prova juntada nos autos mostra apenas um único discurso no interior de um único centro espírita. Ressaltamos que, conforme a folha 9 dos presentes autos, os irmãos Silva estavam presentes no evento, mas não fizeram uso da palavra e nem subiram no palanque. Logo, não há, excelências, possibilidade de controle sobre a espontaneidade de outrem, e o líder religioso praticou o discurso a partir de sua própria opinião, sem indicar a necessidade dos presentes a votar nos irmãos. No que tange à propaganda eleitoral, é mais que um direito do candidato, é um direito do cidadão estar informado, excelências. Não há propaganda antecipada sem pedido explícito de voto, nos termos do artigo 36A da Lei 9.504 de 97. Conforme o voto vista do ministro Luiz Fux no RESP 4346 de 2018, que tomamos a liberdade de citar, o falar é livre, sendo somente limitado pela realização de pedido explícito de voto. Embora saiba que no conceito de pedido explícito de voto esteja o uso de expressões que lhe sejam semanticamente semelhantes, no caso concreto, houve reconhecimento da ausência de pedido explícito de voto. É preciso, Vossas Excelências, reforçar a boa-fé dos candidatos. As partes, portanto, requerem a reforma da decisão do TRE do Paraná, suscitando o afastamento da propaganda antecipada. No caso em tela, Vossas Excelências, não se tem notícia de práticas que possam evidenciar o abuso de poder econômico. Em primeiro lugar, pois não existe regulamentação específica de gastos de pré-campanha e, portanto, descabido afirmar que os gastos dos candidatos estão à margem da prestação de contas. Também, Vossas Excelências, a realização de 75 eventos não extrapola a razoabilidade. Haja vista, Excelências, conforme o IBGE, em 2019, o Paraná é o 5º estado mais populoso no Brasil, contando com 11 milhões de habitantes. Então, exige a apresentação dos candidatos, sobretudo candidatos que nunca ocuparam cargos políticos. Sobre a alegação da parte contrária... Doutora, me permite? A senhora diz que não há uma regulamentação a respeito dos gastos na pré-campanha, mas o artigo 36A da Lei das Eleições traz uma disciplina, inclusive falando de reuniões com a sociedade civil, a expensas dos partidos políticos, o que daria uma maior transparência a esse tipo de gasto. Eu gostaria de ouvi-la sobre
o seu entendimento sobre isso? No caso dos autos, quem arcou com esses gastos que foram, ao que tudo indica pela prova dos autos, de grande monta? Perdão, Vossa Excelência, eu questiono as nobres julgadoras se tem algum questionamento ou posso iniciar a resposta? Nesse tópico, não. Obrigada. Claro. Obrigada pelo questionamento, presidente. Informo que os gastos na pré-campanha foram suportados, foram arcados pelos pré-candidatos, o que está conforme o voto vista do ministro Luiz Fux, no RESP 4346, de 2018. Ainda não há do que se dizer em violação da razoabilidade, visto que não houve uma disparidade entre armas, entre os pré-candidatos, visto que não há notícia que os outros candidatos não poderiam arcar com os gastos. Espero ter respondido o seu questionamento, nobre presidente. Sim. Ilustre advogada, só aproveitando a partir da sua resposta, eu gostaria apenas de indagá-la, porque consta nos autos a utilização, inclusive, de empresas, né, para a realização de propaganda dos seus clientes. Eu gostaria que a senhora abordasse, à luz, né, da decisão do TSE, do Conselho do TSE, sobre essa questão, sobre a utilização desses gastos de grande magnitude, ainda considerando uma decisão recente, muito amplamente divulgada, né, da senadora Selma. Gostaria de, no bojo de tudo isso, que a senhora se manifestasse nesse sentido. Claro, Vossa Excelência. A parte contrária, e a partir da sua pergunta, Vossa Excelência, fala na contratação de uma empresa de marketing. Informa-se que, conforme os autos, a empresa foi contratada apenas para editar vídeos dos irmãos João Silva e José Silva, visto que os candidatos não possuem experiência em audiovisual. Em segundo lugar, Vossa Excelência, o dinheiro da campanha dos candidatos ser oriundo das empresas familiares não caracteriza indevida doação de pessoas jurídicas, pois, dessa forma, deve ser comprovado e não presumido, pois assim nenhum candidato empresário poderá ser candidato, visto que todo o seu dinheiro vem da atividade empresária. Espero ter respondido o seu questionamento, Vossa Excelência. Satisfeita, doutora. Dessa forma, as partes requerem a reforma da decisão no ponto de abuso de poder econômico. Por fim, Excelências, o TRE condenou os irmãos pelo uso indevido dos meios de comunicação social, com base em 2 argumentos. O primeiro foram 4 entrevistas na rádio, a mais que os demais pré-candidatos, totalizando assim 60 minutos. Ocorre que, descabido que o candidato João Silva fiscalize a rádio, bem como o uso de tempo dos outros candidatos. Já o segundo relaciona-se com um compartilhamento massivo de fake news. Conforme os autos, Vossas Excelências, foram juntados apenas 15 capturas de tela de mensagens no WhatsApp e publicações no Facebook e no Instagram dos apoiadores dos irmãos. Ora, Excelências, 15 capturas de tela é ínfimo e não caracteriza propagação massiva. De acordo com o TSE, o uso indevido dos meios de comunicação social não pode ser presumido, Vossas Excelências, e requer que se demonstre a gravidade em concreto, conforme o RESP 22504, de 2018. Diante disso, Vossas Excelências, as partes reiteram o pedido de provimento do recurso ordinário para que sejam afastadas as alegações de propaganda antecipada, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, com imediato reestabelecimento do mandato dos eleitos João Silva e José Silva, resguardando a democracia brasileira. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Abrimos agora para a réplica do advogado Carlos Cunha, Marcos Rocha e do Partido Comunista, pelo prazo de 3 minutos. Obrigada, Excelência. Então, foi alegado que foram apenas 75 reuniões realizadas, que foram apenas 15 capturas de tela,
que não há legislação sobre gastos de pré-campanha, porém isso não é justificativa para extrapolar a disparidade de armas entre os pré-candidatos. Isso não é justificativa para os candidatos não se utilizarem de gastos moderados. Os gastos de pré-campanha foram o dobro dos gastos na época de campanha. Alegaram que a empresa foi contratada apenas para a edição de vídeos. Ora, excelências, os vídeos para as redes sociais, eles podem facilmente ser produzidos caseiramente. Reitero aqui o caso da senadora Selma Arruda, que foi muito bem colocado pela excelentíssima ministra, que ela contratou uma empresa e os seus gastos foram exorbitantes durante a fase pré-campanha e como no presente caso, como ocorreu no presente caso aqui, em que os irmãos Silva gastaram o dobro na época de campanha, na época de pré-campanha, gastaram o dobro, perdão, excelências, eles gastaram o dobro, os gastos na época de pré-campanha foram o dobro na época da campanha. E a senadora Selma Arruda, ela foi cassada. Mas mesmo diante de qualquer argumento tentando reduzir o nível da gravidade dos atos cometidos, o processo eleitoral ele foi ferido, a isonomia entre os candidatos foi quebrada e muitos votos que contribuíram para o resultado das eleições ser favorável aos irmãos foram conquistados a partir de ilícitos. Então, alegar soberania popular aqui, por exemplo, tendo havido contrariedade a normas e entendimentos jurisprudenciais, é desconsiderar todos os demais princípios que fundamentam nosso regime. Nosso interesse aqui, excelências, é que esta corte não tenha o mesmo fim que Dr. Bacamarte na obra O Alienista de Machado de Assis, que na importante busca por tratar a falta de sanidade de alguns, ficou cego e confuso sobre os próprios entendimentos e erroneamente conferiu a si a loucura e libertou alguns verdadeiros loucos. Que vossas excelências permaneçam no objetivo de manter a democracia e punir a Casa Verde e os irmãos Silva, que se desviaram da integridade de suas condutas e macularam o pleito eleitoral. Que vossas excelências persistam em disseminar a importância de não somente haver um voto consciente, mas um voto responsável. Enfim, que se faça justiça. Por isso, reafirmo todos os argumentos aqui apresentados por mim e por meu colega Juan Alcântara, e após a clara utilização da captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico e religioso, uso indevido dos meios de comunicação, propagação de fake news e propaganda antecipada, pleiteamos que a condenação seja mantida. E reitero o pedido para manter a condenação junto à reforma da sentença quanto aos pontos preliminares aqui destacados, incluindo a licitude da gravação ambiental e o abuso do poder religioso. Obrigada. Com a palavra agora, doutor Matheus, é isso? O doutor Juan ainda ia utilizar a palavra? Não, né? Matheus Schmidt. Excelências, de pronto afirmo que a argumentação acerca do histórico familiar dos irmãos Silva é demasiadamente pueril e descolada do conjunto fático abordado nos presentes autos. Outro sim, excelências, não se tem notícias de irregularidades praticadas pela família Silva ao longo do seu histórico na política, o que acarreta, invariavelmente, a um histórico positivo e sem escândalos. Destaco também a problemática acerca da judicialização da política e a necessidade de proteção à soberania popular através da manutenção dos votos obtidos legalmente na escolha de seus representantes. Em caso de dúvida, razoável dar a melhor interpretação do direito posto, isto é, resguardar o princípio da máxima proteção ao voto, segundo o qual a expressão do voto popular e a máxima preservação da capacidade eleitoral passiva merecem ser prioritariamente tuteladas pelo Poder Judiciário. Além disso, dentre todas as transformações ocorridas nas campanhas eleitorais durante o século XX, talvez a mais importante tenha sido a inclusão da pesquisa política em seu núcleo central de estratégia. E como se vê no caso concreto, excelências, os resultados das pesquisas Ibope realizadas, bem como os resultados obtidos nas urnas pelos irmãos Silva, representam um voto de confiança da sociedade. Os eleitores não querem confiar nos políticos, mas querem confiar em pessoas, querem depositar seu voto em quem não esteja associado às velhas práticas, o que chamamos de velha política. Políticos que fazem conchavos que visam apenas o seu próprio interesse. Por fim, finalizo com uma breve passagem de Carlos Drummond de Andrade. Democracia é a forma de governo em que o povo imagina estar no poder. Deixemos de imaginar para que possamos de fato estar e fazer sua vontade. E para que isso seja possível, contamos com o tribunal para que o princípio da máxima proteção ao voto seja de fato realizado.
Nesse sentido, requeremos a reforma da decisão da Corte Regional e julgamento de procedência do recurso dos réus com a absolvição dos recorrentes. Obrigado. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar os advogados pelas brilhantes sustentações orais. A Corte agora passa a deliberar a respeito do caso e consulto meus pares se tem alguma observação a fazer nesse momento. Bom, eu gostaria de parabenizar a todos. Gostaria de agradecer inicialmente ao evento, né, o coordenador do evento, o Dr. Marcelo Baik, os organizadores, Laila, querida, a todos os organizadores estão de parabéns. E no ensejo, eu estava aqui, né, preenchendo minha planilha, eu gostaria também, e principalmente, tá, meninos, vocês 4, de parabenizá-los, dizer que é motivo de muita felicidade para mim vê-los aqui. Em especial, Ivana, me chamou a atenção uma coisa que você tem que, para mim, na minha carreira, assim, tanto acadêmica quanto mais jurídica, que às vezes, a nossa fala tranquila, às vezes a gente pode não chamar tanta atenção, mas quando a gente vem com conteúdo, como você veio, tal qual os demais, a gente consegue passar o nosso recado. E aí me chamou muita atenção essa fala, porque eu me vi em você nesse momento. E os 4 maravilhosos, como acadêmica, né, eu sempre falo isso nas minhas intervenções, que eu fico muito feliz realmente de ver a desenvoltura de vocês dos 4 brilhantes. Primeiro, pela coragem com que vocês tiveram de vir dar cara a tapa, né, aqui, de estudar o direito eleitoral, que tantas vezes a gente não estuda, né, na faculdade. E gostaria, acima de qualquer coisa, de parabenizá-los, viu? Parabéns aos 4, foram maravilhosos. Gostaria também de parabenizar Nossa Excelência, doutor Francisco, doutora Lara, aqui também na condução dos trabalhos. Foi muito bom compor banco com vocês. E era isso que eu gostaria de deixar registrado. Doutor Francisco, eu também queria agradecer, já estou quase encerrando também meus trabalhos aqui nessa competição, mas eu sempre gosto também de parabenizar os competidores e a gente está, já falei em outra oportunidade, está vendo a evolução de cada um e a gente vê que vocês se empenharam, que estudaram o caso, a gente às vezes faz uma pergunta para ver se estudou bem o caso, se tem uma resposta a mais ou não, e vocês estão usando a criatividade em alguns momentos, isso é muito bom, precisa ter jogo de cintura para ser advogado mesmo, vocês estão de parabéns e continuem assim, tá? Muito obrigada ao doutor Francisco, à doutora Maíra, foi um prazer e sempre a comissão é um prazer ajudar, tá bom? Eu digo que também foi um prazer enorme participar, é muito gostoso, mas dá um prazer muito grande ver vocês trabalhando de uma forma tão séria, estudando e fazendo um trabalho muito bem feito. Acho, como disse a Lara, a gente faz umas perguntinhas às vezes para dar uma cutucada a mais para saber como é que vocês saem. Acho que todos se saíram muito bem e a gente vai fazer nossa avaliação, mas estão todos de parabéns. Muito bom. E agradecer a doutora Lara, a doutora Maíra, a todos aqui presentes, ao doutor Marcelo, aos nossos advogados combativos aí, Laila, Monique, todo mundo. Laila, só para agradecer mais uma vez o doutor Francisco novamente, Lara, Maíra, muitíssimo obrigado a vocês 3, parabenizar os competidores e as competidoras, show, né? Adorei muito, muito mesmo, agradecer, só pedindo aos senhores avaliadores que não deixem de fazer, né, tão logo o preenchimento das nossas fichas de avaliação, né? Doutora Laila voltou agora, que teve um probleminha de internet, mas Laila, acho que você consegue encerrar, né? Sim, consigo. Muito obrigada, primeiramente, parabenizar as equipes pelo desempenho brilhante. Nossas expectativas eram altas, eu venho dizendo isso em todas as sessões, mas os senhores conseguem sempre superá-las. Meus parabéns e, mais uma vez, muito obrigada aos excelentíssimos avaliadores, que vocês, juntamente com os oradores, é quem estão fazendo essa competição acontecer assim de maneira tão linda. Então, muito, muito, muito obrigada. Quantas vezes eu disser muito obrigada ainda não é suficiente, não é, professor? Mas agora encerraremos a sessão e reforço o pedido de que, por favor, os avaliadores preencham as fichas e estou à disposição para qualquer suporte que seja necessário. Obrigado, gente.
Obrigada, trabalho. gente. De bom, até a próxima. Obrigadão. É.